O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Maju Coutinho, em transmissão ao vivo no Jornal Hoje. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em 2022, o Brasil completou 200 anos como país independente e, em sua breve história, movimentos revolucionários e rebeliões nunca foram bem vistos pelo brasileiro, o que foi evidente até o final do século XX. Movimentos como a Proclamação da República, por exemplo, tiveram que acontecer debaixo dos panos, pois a população jamais aprovaria o que aconteceu. A própria Declaração de Independência não foi um enorme levante popular, e sim uma disputa entre poucos aristocratas. Até mesmo a aberração histórica que foi a escravidão teve que ser eliminada aos poucos pelas leis abolicionistas, que se sucederam por décadas até a total abolição declarada pela princesa Isabel. Dito isso, como o Brasil, que sempre foi um país majoritariamente conservador, foi aparelhado por políticos populistas de esquerda? A resposta para essa pergunta não é simples e ela começa no início do século XX, quando o Brasil já era uma república positivista. No Brasil da década de 1930, os comunistas já incomodavam com a desordem e já tinham formalizado seu primeiro partido político, o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Seu agitador mais conhecido foi Luiz Carlos Prestes, líder da Coluna Prestes, movimento responsável por uma série de crimes no interior do Brasil, como saques e outros crimes mais pesados entre os anos de 1924 e 1927. Mesmo com todos os esforços do financiamento soviético e do terror promovido por revolucionários brasileiros, o coletivismo favorito dos brasileiros no início do século passado foi o fascismo getulista. No meio do século XX, ocorreram duas revoluções que mudaram a história do mundo. A primeira aconteceu no Oriente e a última numa modesta ilha caribenha. Em janeiro de 1949, revolucionários comunistas tomam Pequim e Mao Zedong proclama a República Popular da China em 1º de outubro do mesmo ano. A partir daí, Mao pôde implementar o seu projeto de poder, promovendo guerras e conflitos no Sudeste Asiático, onde ampliou sua rede de influência, principalmente no Camboja e no Vietnã. Na década seguinte, em uma charmosa ilha da América Central, guerrilheiros comunistas financiados pela União Soviética marcharam para subir ao poder e derrubar o ditador Fulgêncio Batista. Mal sabia a população que o que estava por vir seria a miséria e a depauperação do país, além de repressão e assassinatos de opositores. No primeiro dia de 1959, a Revolução Cubana teve o seu fim, o que sentenciou o povo cubano a viver sob o regime mais autoritário do continente. Enquanto isso, os líderes do Partido Comunista de Cuba viviam uma vida de luxo, encastelados em suas torres de marfim. A situação crítica em que os cubanos vivem é melhor descrita pelo vídeo "A vida em Cuba é tão ruim quanto dizem?". Caso tenha interesse, o link estará na descrição. Em meio à Guerra Fria, o comunismo tinha dominado os dois maiores países do mundo e um vizinho dos Estados Unidos. O mundo tinha se tornado um barril de pólvora e o Brasil era a preocupação. Em 1960, Jânio Quadros declarava uma política de neutralidade em relação à Guerra Fria, mas durante o seu breve mandato condecorou o assassino Che Guevara, líder comunista da Revolução Cubana. Obviamente, a população começou a olhar com desconfiança para o chefe do executivo do Brasil. Em 9 meses, Jânio renunciou à presidência do Brasil, deixando o cargo para João Goulart. Quando assumiu a cadeira, fazia viagens frequentes à China comunista e desenhou uma série de reformas inspiradas no modelo chinês para o Brasil. Quando propôs publicamente as reformas de base, a população entendeu o que estava acontecendo e resolveu ir às ruas, promovendo a maior mobilização popular da história do Brasil. Apoiados pela população e pela mídia, os militares intervieram e João Goulart deixou a presidência do Brasil, o que foi um alívio para os Estados Unidos e principalmente para o povo brasileiro. Agora, o Brasil tinha um governo intervencionista, mas não era alinhado à União Soviética.
Internamente, os militares investiam esforços em conter o terrorismo de esquerda, mas deixaram de lado a parte mais importante da batalha: as ideias. Enquanto os soldados caçavam guerrilheiros em Matagais, os comunistas se infiltraram na Igreja Católica, nas universidades e na cultura. Durante décadas, milhões de brasileiros foram formados na teologia da libertação, na teoria crítica e ouvindo MPB. Esse tripé foi responsável por eliminar em poucas décadas a base conservadora que formou o Brasil em toda a sua história. Vale ressaltar que a popularidade de Getúlio Vargas entre os mais velhos facilitou a aceitação das ideias intervencionistas que fervilhavam na academia. Com isso, em pouco tempo, o show business estava vendendo conceitos revolucionários e ajudando a implantar o progressismo na cultura brasileira. Protagonistas de novelas se empoderavam ao se divorciar. A música se tornou cada vez mais sexualizante e as crianças eram expostas à nudez nos domingos à tarde. Por exemplo, analisando por década, a música sertaneja apelava cada vez mais para a sexualização, para festas e para o álcool. Todo esse caldo cultural passava todos os dias na TV aberta e nas rádios, empobrecendo o imaginário do povo, que se tornou cada vez mais alienado e, portanto, manipulável. Com o fim do regime militar em 1985, o Brasil deu os primeiros passos para uma nova Constituição. O país carregou anos de dirigismo econômico, uma cultura cada vez mais progressista e jovens cada vez mais rebeldes e mimados. Resumidamente, a Constituição de 1988 foi elaborada para pôr esse recorte histórico do povo brasileiro com um agravante: os autores eram a esquerda socialista do regime militar. Os socialistas universitários e o Partido dos Trabalhadores conseguiram impor cada vez mais assistencialismo e paternalismo na Carta Magna. O resultado foi o que vemos hoje em dia: um país de leis brandas para criminosos e rígidas para empresários, uma completa inversão de valores. Durante a conhecida Nova República, todos os presidentes esquerdistas e populistas contavam com a grande mídia para impulsionar as suas campanhas, com base em promessas irrealizáveis e oferecendo doses cavalares de assistencialismo e intervencionismo. No entanto, a partir de meados dos anos 2000, a popularização da internet quebrou o monopólio das ideias e as pessoas puderam dialogar sobre as suas insatisfações com os políticos aberta e livremente. Como nos espaços de ensino e na mídia as ideias conservadoras e liberais não tinham espaço algum, as pessoas que pensavam dessa maneira migraram em massa para a internet, principalmente os jovens. O Brasil vinha sendo governado por um dos mais tirânicos projetos de poder da história. Vargas teria inveja do que o Partido dos Trabalhadores e o PSDB fizeram com o país. FHC, Lula e Dilma somados venceram 6 eleições seguidas. Felizmente, esse esquema sórdido estava perdendo tração desde o segundo mandato do ex-presidiário Lula. Com as obras bilionárias para a Copa do Mundo e uma iminente crise econômica, o governo Dilma estava se fragilizando moral, econômica e politicamente. Os preços das commodities no mercado internacional não estavam altos o suficiente para esconder os desmandos petistas como antigamente, e a batata da presidente estava começando a assar. A esquerda não tinha mais o monopólio da informação e contava apenas com a propaganda da grande mídia. Em 2013, milhões de brasileiros começaram a mobilização de revolta contra o Partido dos Trabalhadores, e as ruas foram preenchidas com as cores da bandeira. Mesmo com os esforços da esquerda financiando vândalos para esvaziar as ruas, a voz do povo não pôde ser escondida. Não era por 20 centavos, e sim pela vergonha que o Brasil estava sendo submetido por todos esses anos. Era o começo do fim do Império Petista. Em 2014, surpreendentemente, Dilma conseguiu se reeleger mesmo com a menor popularidade da história. É verdade que as eleições foram muito apertadas, mas uma virada no mínimo improvável ao final colocou a máfia petista no poder por mais 4 anos. Mas será que Dilma aguentaria até 2018? Diferentemente do seu chefe, ela nunca foi muito carismática. Rousseff perdeu o apoio do parlamento e o seu impeachment era questão de tempo.
seria o segundo da democracia brasileira em menos de 30 anos. Depois de um longo processo, Dilma foi removida da presidência. Inconstitucionalmente, o impeachment da presidente manteve os seus direitos políticos, o que ainda permitia a sua candidatura e o seu direito ao foro privilegiado. Pelo menos, o império petista tinha terminado, e dessa vez, definitivamente. Podemos dizer que todos esses anos de governo esquerdista só foram possíveis por causa dessas seguintes redes de apoio: os sindicatos, a classe artística, a grande mídia e as universidades. Mas, como diria o poeta, havia uma internet no meio do caminho. E no meio do caminho havia uma internet. Bom, em pouco mais de uma década, os sindicatos tornaram-se praticamente irrelevantes, deixando claro para os trabalhadores que eles não tinham benefício algum e ainda perdiam dinheiro para essas organizações. A classe artística e a grande mídia estão sangrando devido à ascensão dos streamings e da informação descentralizada, o que resultou, por exemplo, em uma série de demissões e cortes salariais na TV aberta. Por fim, as universidades perderam totalmente a sua credibilidade, pois não havia mais propaganda suficiente para omitir os seus resultados fracassados e a sua rede de militância. Hoje em dia, há um descolamento das classes artística, jornalística e universitária da realidade. Desde 2019, inventam espantalhos como fascismo, genocídio e até mesmo nacional-socialismo já esteve na boca desse pessoal para tentar descredibilizar o atual governo. Após a queda do Império Petista, o Brasil aprovou a reforma da Previdência, baixou e zerou o IPI de vários produtos, abaixou o desemprego, inventou o Pix e privatizou estatais obsoletas, como a Eletrobras e a SEDAI. Tudo isso com uma pandemia e uma guerra na Europa durante o mandato. Mesmo assim, esses três grupos são incapazes de dizer que houve alguma melhora em qualquer área. A retomada econômica brasileira está operando em V, e a grande mídia fecha os olhos para os méritos do livre mercado. Nunca foi tão difícil fazer propaganda para a esquerda, ainda mais com um candidato que já foi preso, não tem capacidade intelectual de debater ao vivo e agradeceu por um vírus que ceifou 600 mil vidas no Brasil. É extremamente improvável, mas em caso de vitória do PT, seria impossível refazer tudo aquilo que vimos no começo do século. A informação descentralizada e distribuída favorece aquilo que é verdadeiro e o aparelhamento como foi feito certamente não se repetirá. Os brasileiros estão, aos poucos, voltando para os elementos que formam a nossa cultura e o socialismo sempre foi mal visto pelas terras tupiniquins. A marcha fúnebre é alta e os gritos de lamento também, mas a esquerda bolivariana está com os dias contados no Brasil. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por Donda e narrado por Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!